Olá pessoal, o programa Cá Entre Nós de hoje está super literário. A gente vai conversar primeiramente com o Felipe Brown, jornalista e pesquisador, que vai nos falar de uma Tramandaí de um tempo muito remoto, do começo do século, as primeiras décadas do século XX, e vai nos contar os hábitos principalmente na praia. Depois a gente conversa com Anne Stimmer, psicóloga, que lançou no ano passado um livro e continua divulgando e muito bem, que é Infidelidade e Traição. A Anne nos fala sobre esse tema em vários aspectos, inclusive político. Confira então mais o programa Cá Entre Nós. Fique comigo, vamos lá. Estamos aqui com o jornalista Felipe Brown. São 14 anos de pesquisa histórica, 35 mil fotos arquivadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos, comportamentos, costumes lá da Tramandaí de um tempo bem remoto. Ele tem inclusive este livro aqui, Tramandaí, que virou peça de teatro ano passado, né, Felipe? E a gente vai conversar um pouquinho sobre hábitos, justamente para quem vai à beira-mar e não imagina como é que era antigamente. Difícil esse trajeto também até a praia. E depois a beira-mar também aproveitar um final de semana de uma maneira bem diferente do que a gente conhece hoje. Tudo bem, Felipe, contigo? Tudo bem, Karina. Obrigado, atenção, poder estar aqui no seu programa e na Vale TV, falando um pouco sobre essas histórias que eu sempre digo encantam as gerações atuais por serem histórias tão diferentes sobre o veraneio e sobre ir à praia há um século já, há 100 anos dessa história. Como é que era? Bom, a começar a dificuldade de chegar até a praia, né? Sair da região, por exemplo, aqui metropolitana e chegar até Tramandaí. Já era uma viagem que era uma verdadeira aventura, né, Felipe? Sim, a partir de 1898, quando um hoteleiro de São Leopoldo, Enes Sperp, ele faz o início dessas viagens e constrói o primeiro hotel, que não era um hotel como nós temos a concepção de um hotel hoje, né? Fino, era algo bem simples para acomodar aquelas famílias. E realmente o trajeto, imagina, Karina, 3 dias e meio numa carroça, numa carreta puxada por bois, 3 dias e meio para voltar. Era quase que um desafio só o ir e voltar da praia, né? Mas é claro, um passado que as pessoas relataram que com toda a dificuldade, mesmo assim se sentiam muito felizes, porque era algo diferente e saía muito dessa rotina do trabalho, desse dia a dia que era tão custoso para muitas pessoas. Nesse primeiro tempo, as pessoas tinham também a questão do sol, então não tinham protetor solar, obviamente não tinham filtro solar, então elas se obrigavam a ir à praia muito cedo também, né? Era um outro hábito. Sim, uma questão interessante é que naquela época eles iam à praia lá pelas 5 horas da manhã e voltavam lá pelas 8 horas. Então, para ver, eles não tinham um hábito como nós hoje, de ficar ao sol muito tempo exposto e como você falou, por não existir essa proteção, esses cremes, todas essas formas de se proteger do sol, então era esse horário reduzido e bem, de fato bem diferente, porque imagina ver o amanhecer na orla da praia. Eu acredito que isso hoje não é muito comum, as pessoas não fazem assim com frequência. Outra questão também é a questão do vestuário nos primeiros tempos, que era um vestuário muito fechado e difícil de se banhar. As pessoas já se banhavam no começo do século, né? É interessante que num registro, Karina, em 1878, veja, 20 anos antes desse início de Tramandaí, como, digamos, uma praia turística, um destino turístico, já havia
citações em cartas de imigrantes ou pessoas que passavam por aqui, dessa questão do litoral como uma forma de tratamento da água salgada, dessa ida para descansar, assim como foi feito depois, mas não havia essa exploração turística. Então, naquela época, não existia em si um traje de banho específico. Quando começam as famílias a ir à praia, principalmente a partir de 1898, eles procuram trajes, mas trajes totalmente, comparado com hoje, eram praticamente pijamas, né? Porque mesmo que se usasse o algodão, ou em alguns momentos a lã, ou como algumas retrataram, um cinto de tricô, algum outro adereço que pudesse pesar, né? Mas assim, no início totalmente fechado, totalmente uma indumentária muito especial, particular, porque até se descobriu muito pouco em si, muitas roupas se perderam, mas felizmente existe ainda toda a questão da fotografia como um registro, e ainda em alguns espaços, tanto em Tramandaí quanto aqui, encontrei famílias que ainda guardam trajes de banho das décadas de 20, 30, 40, mesmo que passaram por adaptações, que isto foi muito comum conforme a sociedade mudava também um pouco a sua maneira de pensar, de veranear, né? A mudança relacionada a ir à praia e a estar lá de fato com os próprios banhos de mar. Que na verdade o biquíni foi inventado em 1946 pelo Réard, um francês, e na verdade foi registrado por ele, não foi inventado por ele, mas acabou ele registrando a invenção do biquíni em 1946. Quer dizer, do biquíni nós temos aí 70 anos já, né, da invenção do biquíni. Então, no começo, o que existiam, no máximo, era uma roupa inteira, mas no estilo de um shortinho lá pelos anos 30, final dos anos 20, né? Isso é o que também procurei retratar com algumas fotografias e até mesmo com a capa desse livro de Tramandaí, 4 jovens moças, belas moças, né? Apesar de que havia ainda um traje por baixo, mas como você diz, né? Já um pouco à mostra outras partes do corpo. E o interessante também é que no Brasil parece que o bronzeado, apesar de ter sido inventado não digo, mas eu digo permitido, digamos assim, foi Coco Chanel até que inseriu isso entre as mulheres, ser bonito se bronzear, né? Porque não era uma coisa principalmente apreciada ser bronzeado. E a Coco Chanel introduziu isso mais ou menos na década de 30, mas no Brasil foi provavelmente lá pelos anos 40, né? Eu vejo que tudo veio um pouco depois, né? Nessa questão também, nos próprios trajes ou registros das moças de biquíni da década de 50, 40, 50 ali não encontrei, pelo menos aqueles registros antigos que chegaram às minhas mãos. O registro nesse livro é de fato até por volta de 1948, então certamente buscarmos mais à frente poderemos encontrar, mas realmente é uma década e meia, 2 décadas de diferença para a chegada, vamos dizer, de lá para cá. Também o maiô também foi uma invenção justamente da Coco Chanel, para que se bronzeasse aquele corte, né, atrás e ficasse as costas à mostra, justamente para se bronzear, porque era uma parte que sempre nas mulheres poderia ser mais revelada do que as outras partes. Então até hoje as costas é um lugar nobre. Uma mulher que já tem uma certa idade, normalmente ela usa um decote mais para as costas. Também é um outro hábito interessante e curioso dessa transformação da roupa de banho, né? Olha, Karina, aqui também aprendendo com você, com todos esses conhecimentos internacionais e relacionados mesmo a essa a indumentária também do que veio, e a gente vê que é gradativo, né? Esses decotes, essas formas da diminuição desses trajes. Apesar de que ainda na década de 60 parece
ainda bem diferente, muito diferente, naturalmente foi diferente do que existe hoje. Então os registros fotográficos, muito até esse período, demonstrando mesmo total, vejo assim que as mulheres me relataram, essas que chegaram aos 80, 90 anos, que foram, digamos, filhas desses pioneiros, netas desses pioneiros ali de Tramandaí, dessas idas, essa dificuldade, porque era um traje maior, mais grosso, vamos dizer, mais pesado, muitas vezes também por uma situação do que pensava a sociedade. A mulher não pode mostrar muito, é uma sociedade também muito machista, quer dizer, o homem pode, a mulher, apesar de que lá no início também era muito vedado ao próprio homem, mas assim, veja que interessante, né? A mulher, muito tempo depois, pôde ter esses trajes, digamos, mais atraentes. Inclusive, assim, nos anos 60, tu vê como no Brasil tinha um pouco mais retrógrado, né? Porque nos anos 60 ainda a Leila Diniz foi a primeira mulher a estar grávida e de biquíni, mostrando a barriga. Não havia aquela cortininha já. Ela tirou a cortininha e isso foi um escândalo na época, né? É uma evolução muito grande, realmente, até os dias de hoje. Bom, eu sei também que Tramandaí virou uma peça de teatro. Eu gostaria que tu me contasse um pouquinho, bem rapidamente para nós, quem é a direção e como é que foi essa peça. Já circulou bastante, mas ela volta a cartaz, tem alguma previsão disso? Nesse ano, que foi o ano das apresentações dessa peça, inspirada no meu livro e com o mesmo título, Tramandaí, as Idas à Praia, no início do século XX, houve uma apresentação, foi realizada uma apresentação em 15 cidades aqui da nossa região. Apesar, claro, a região, eu estou até incluindo Vale do Caí junto, Vale dos Sinos, Vale do Caí, região... Com direção da Curto e Arte, do Betinho Klein, que faz também um personagem pitoresco da região, que é a Tia Herta. Então ele fez, junto com o Zé Nunes, que é um dos seus lá colegas, que fez toda a adaptação em si, coordenada pelo Betinho. Então eu fiquei muito feliz porque vi um trabalho muito fidedigno à obra. E uma questão... eu, de certa forma, apesar de trazer fatos, descrever fatos pitorescos, eu nunca procurei trazer em si para uma obra a questão do humor. E ele, com uma peça de teatro, sendo fidedigno à obra, conseguiu trazer humor a isso. Eu vejo que isso é uma das coisas fantásticas do Betinho e da sua equipe. Então, uma realização realmente em ver, pude estar dessas 15 cidades e mais de 20 apresentações, mas Karina, até o momento, sem novas apresentações. Eles vão fazer um próximo roteiro, provavelmente, porque houve sim um espaço muito grande, uma apresentação até mesmo em Tramandaí, que muito nos alegrou. E felicidade assim de ver a obra junto reeditada, né, de toda a continuação desse trabalho, porque eu digo assim, um trabalho ele é escrito justamente para compartilhar, para que as pessoas tenham acesso a isso com o livro. E melhor, o teatro traz a proximidade também das pessoas com a obra, com os artistas que a compõem e, de certa forma, com o próprio autor assim, desse trabalho. Então tá, pessoal, a gente vai para um breve intervalo agora e já voltamos com mais uma entrevista exclusiva para você. Não perca, daqui a pouquinho mais.